Bem, essa série, Fortes do Começo ao Fim, vai ser uma série muito curta, mas que vai falar da nossa fé, de como nós reagimos. Jesus Cristo e a Bíblia, ele diz que esse é o maior desafio que nós temos na vida, manter a nossa fé, do início ao fim. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês durante algum tempo, e nesses 3 domingos eu vou falar sobre isso, e eu acho que vai ser muito importante para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 23, Mateus 14, do verso 22 e 23. Obviamente que se você não tem a Bíblia onde você está, vai tê-la no telão. Então, vamos falar juntos o tema da nossa série, Fortes do Começo ao Fim. Ok, vamos lá para o texto, verso 22, preste atenção, ouça, e eu vou ler os versos pares e vocês os ímpares. Está dando para enxergar aí, gente? Lá atrás? Tá, tranquilo, então vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, já estava sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Peraí. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado por essa noite. Eu te peço que o Senhor nos mantenha firmes do início ao fim. Pode ser que tenha chegado gente aqui que na sua história de vida eles começam coisas e não terminam. Param no meio do caminho. E esse é o maior desafio da vida com Jesus. É continuar forte do início ao fim. Então peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor cure a gente, que o Senhor fale com cada pessoa que tenha chegado aqui, e que a Tua palavra possa trazer esperança para cada um que tenha chegado aqui. E ao mesmo tempo, firmeza, Senhor, força, segurança, Senhor, para os desafios da vida. Então nos ajude a entender a Tua palavra, vela para o Teu Espírito Santo e cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós, pelo menos em algum momento da nossa vida, começamos alguma coisa com toda vontade e com o passar do tempo, nós esfriamos e paramos, ok? Sim ou não? Às vezes aqui na Igreja Atos, a gente é meio que culpado, fala assim, a Igreja Atos começa o negócio e termina, e para.
Nós temos uma mudança, às vezes, repentina para a igreja. Então, é só para lembrar que nós somos pecadores, igualzinho a você. Se você fizer uma pesquisa no Google, com o título Coisas que começamos bem, mas não terminamos, o seu computador, o seu smartphone, ele vai ter quase um ataque cardíaco. Então, no dia que eu estava preparando esse sermão, quando eu botei lá no Google, coisas que nós começamos bem, mas não terminamos, só no Brasil, eu não coloquei em inglês, só no Brasil, só em português, em língua portuguesa, são aproximadamente 304 mil artigos sobre coisas que pessoas começam bem, mas não terminam. Não dão continuidade. Dietas. Quem já começou uma dieta? Ou então vai começar amanhã. Ou então hoje à noite, o jejum intermitente, às 20 horas. Quando acabar o culto. Não, vou comer minha última refeição, agora amanhã só meio-dia. Planos de treino. Agora eu vou entrar na academia, vou correr. Todo dia eu vou caminhar, 30 minutos por dia. Quem já começou e parou? Sempre aparece uma dorzinha para parar. Não é isso? Correr uma maratona. Gente que começa a correr uma maratona, 10 quilômetros, chegou no terceiro, para. Não aguenta mais. Escrever um livro. Alguém aqui já quis escrever um livro? Assistir uma série. Isso está tudo no Google. Você pode pesquisar lá. Assistir uma série. Começou uma série, eu estou vendo uma série chamada Scorpions agora. Sobre os nerds. Adoro. Agora vocês giram, né? Porque eu falei que na última que eu estava vendo, eu estava vendo uma série chamada Lúcifer. Vocês ficaram assim... Ah! A Lúcifer também foi muito boa. Gostei muito. Então, você começa uma série e não termina. Ler a Bíblia. Quem começou a ler a Bíblia e não terminou? Não precisa levantar a mão, minha irmã. Não se acusa. Pelo amor de Deus. Abandonar um ato destrutivo. Agora ninguém levanta a mão. Abandonar um ato destrutivo ou pecaminoso, que você sabe que está te destruindo, mas você não para. Você não interrompe. Você para tudo, menos isso. Ser generoso. A partir de hoje eu vou dar o dízimo. Até a partir de hoje eu vou ajudar alguém. Aí começa no primeiro, no segundo, no terceiro. Já era. Uma outra coisa. Você determina no seu coração, os meninos aqui, os jovens e as jovens que não são casados ainda, em não namorar ninguém que o Senhor ainda não tenha te dado como presente. Você determina e diz assim: eu só vou namorar e eu só vou estar com alguém ou ficar com alguém quando ele for e se ele for um presente de Deus para a minha vida. E aí de repente você começa a se sentir só, acha que tua idade está chegando, que os anos estão passando, e aí você não quer esperar que Deus te dê esse presente, e você então... Está cheio de profeta aqui, né? E você então começa a tomar qualquer decisão. Namorar o primeiro que chega na esquina, em vez de esperar um homem que seja um líder, chamado por Jesus para ser seu esposo, para te honrar e respeitar, ou de uma esposa que possa ser para você uma auxiliadora, alguém que vai caminhar junto com você, e simplesmente você cansou de esperar pelo presente de Deus, e então toma uma decisão apressada na sua vida. Hoje eu quero, nessa noite, falar sobre você, como você pode manter a fé, o tipo de fé que te faz compromissado até o fim, até o último dia. Eu não sei se você já ouviu o episódio quando Jesus conta uma história de um pai que chama 2 irmãos para fazer um trabalho na vinha. E aí ele diz assim: eu preciso de você lá na vinha para trabalhar lá. Aí o primeiro diz assim: olha, pai, eu não vou não. Lembra desse episódio? Quem lembra? Pai, eu não vou não.
E o segundo diz, não, pai, deixa aqui que eu vou. Aí na hora H, quem diz que vai, não vai, e quem diz que não vai, vai. Com quem mais Deus se agrada? De quem mais Deus se agradou no episódio? Quem que você se lembra? O que diz que não foi, que não iria, e foi. Então grave uma coisa no seu coração. E você precisa marcar isso na sua vida. Não é apenas tomar uma decisão que conta para Deus, é andar através dela. Tá bom, gente? Eu só estou começando o sermão. Então grave isso, não é apenas tomar uma decisão que conta para Deus, é andar através dela. Então no texto que a gente leu, a gente vê um cara que vacilou na fé. Esse é um texto incrível, o nome dele é Pedro. O problema que a gente tem com Pedro é que todo mundo ama Pedro. É impressionante. Se eu perguntar aqui, quem ama Pedro? Todo mundo ama Pedro. Ama Pedro é aqueles caras que parece ser aquele cara barbudão, meio parrudo, sinistro, com uma caneca de chopp na mão, desse tamanho, parecendo Popeye. A caneca de chopp é só uma invenção minha, tá? Então, parece ser aquele cara sinistro. E a gente se conecta muito a Pedro, porque ele é muito parecido conosco. Pedro é um cara que é extremamente conectado comigo e com você. Ele é como a gente, ele adora fazer promessas e não cumprir. Quem já fez promessa aqui e não cumpriu? Ninguém, né? Por isso que a gente ama Pedro. Porque é o tipo de cara que adora fazer promessa e não cumprir. Os sonhos dele são maiores do que as suas realizações. Já viu gente que sonha muito, muito mais do que realiza? Gente que quer muita coisa, mas não realiza nada. Pedro é como a gente, ele é meio parecido conosco. Aliás, Pedro não é o nome dele. Esse nome Pedro, não é o nome verdadeiro dele. Esse foi um codinome, que a gente chama nos meios sociais, né? Ou um apelido. Apelido dado por quem? Por Jesus, que significa o quê? Pedra ou rocha. Porque, na verdade, o nome de Pedro era Simão. O nome de Pedro era Simão. Esse é o nome dele verdadeiro. Então, pense agora em Simão como duas pessoas e uma. Ele não era um tipo de Cristo, homem e Deus. Mas ele era um tipo de duas pessoas. Sabe aquela pessoa que a gente chama de bipolar? É mais ou menos isso. Se Pedro estivesse aqui, os psicanalistas o descreveriam como alguém bipolar. Que ora diz uma coisa e ora diz outra. É assim mais ou menos que Pedro é. Pouco tempo antes de Jesus ser crucificado, não sei se você lembra desse episódio, ele diz o que para Jesus? Jesus, eu nunca vou te negar. Gente, horas depois, na mesma noite, que ele disse para Jesus que não iria negá-lo, ele chega para Jesus e diz assim, ainda que todos te neguem, eu, de jeito nenhum, não nego você. Hora depois, o que incrivelmente acontece, na mesma noite, ele nega Cristo 3 vezes. Quem é esse? Esse é o Simão. Esse é Simão. Mas aquele que disse, ainda que todos te neguem, eu não te negarei, esse era Pedro. Quando ele negou, era Simão. Era um cara meio dual, que a gente pode chamar. Pedro, em Atos 2, por exemplo, ele é o primeiro a dizer que aos gentios o evangelho foi dado. Aos gentios, gente como nós. Esse é o Pedro Rocha falando. O Pedro Pedra, quando ele diz, olha, aos gentios o evangelho foi dado para a salvação deles. Mas logo depois, quando ele tem um almoço, ele se recusa a comer com quem?
com os gentios. Esse é Simão. Ele é um cara meio dual. Que ora é pedra e ora é Simão. E aí, Paulo, para repreender Pedro nesse almoço, ele tem que chamar Pedro de quem? De Simão. Simão, vem cá. Porque você disse uma coisa e está fazendo outra. Hoje o nosso episódio é sobre Jesus andando sobre as águas. Então, Jesus vai chamar Pedro para andar sobre as águas. E quando Jesus chama Pedro para vir, você pode olhar na história que ele é o único que se propõe a fazer isso. Esse é Pedro. Ninguém mais. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Quem é o único que fala? Tu és o Cristo, de forma efetiva, tu és o Cristo? É Pedro. Então, quando Jesus chama para vir, Pedro que vem. E também quando ele olha para o vento, quem começa a afundar? É Simão, não é Pedro. O Pedro é o que anda nas águas. E o Simão é o que afunda. Começa a olhar o vento. Eu estou falando dessa dualidade. Uma parte cheia de fé e outra parte cheia de medo. Será que nós não somos assim? Muitas vezes nós não somos assim, uma parte cheia de fé e outra parte cheia de medo. Eu acho que nós somos muito assim. Eu acho que talvez muitos de nós deveríamos ter 2 nomes. 2 nomes. Eu achava, por exemplo, eu estava pensando sobre isso, eu devia ter 2 nomes. Um nome hard, chamado hard, de radical, de sinistro, e outro devia ser generoso. Porque quando eu vou olhar meu nome lá no Google, o que significa coxo. Quem quer ter nome coxo no significado do nome? Ninguém quer ter um negócio desse. Então eu fiquei pensando no meu nome, que deve ser o meu novo nome no céu, deve ser hard e generoso. Aí generoso não sei mais o que escreve em inglês e tal, não lembro. O Júnior depois me lembra disso. Então, eu acho que eu devia ter dois nomes. Em Mateus 14, do 22 ao 24, para você se conectar, Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, e imediatamente ele chega para os discípulos e fala assim, eu vou despedir as multidões, e vocês peguem o barco e nós nos encontraremos lá do outro lado. Foi isso que Jesus estava fazendo. Então, enquanto ele despedia as multidões, ele manda os caras irem pegarem um barco e entrar no Mar da Galileia, que o pastor Alessandro hoje pregou sobre isso. E olha o que ele diz no verso 23 e verso 24, diz o texto. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Olha o que Jesus vai orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Olha só, olha como é que Jesus é maneiro. Ele pega você e diz assim, vai para a tempestade. Jesus é top. Eu vou orar em terra firme e eu vou botar vocês na tempestade. Então, eu não sei se você já ouviu essa frase, que o lugar mais seguro é estar na vontade de Deus. Alguém já ouviu essa frase? Gente, o lugar mais seguro é estar na vontade de Deus. Isso é verdade em certo sentido. Isso é real mesmo. Mas às vezes, muitos de nós confundimos isso, ou as pessoas confundem isso, achando que isso significa que em todo lugar que Deus for te enviar, ou Ele mandar você ir, será seguro. A gente confunde muito isso, será fácil. É como se Deus estivesse mandando você para um shopping. A gente acha que Deus quer que eu vá, então a gente está logo esperando um lugar tranquilo, seguro, fácil, como se fosse o shopping, como se fosse o Partage. Ou então para os outros que gostam do Plaza. O que os discípulos fazem? Se você é discípulo, então você obedece ao mestre. Então os discípulos pegam um barco e vão
Mar da Galileia. Como resultado disso, o que acontece? Diz o texto que eles acabam dentro de uma grande tempestade. O vento começa a soprar. Então você precisa entender isso. Quando as tempestades atingirem você, preste atenção nisso, você precisa entender que se foi o Senhor que te enviou, fique lá. Muitas vezes o Senhor, o próprio Cristo, te mandará para as tempestades. Por quê? Porque quando a gente entende que certas tempestades fazem parte da vontade de Deus para você, é porque Deus não está simplesmente fazendo algo apenas por você. Ele quer fazer algo em você, no seu próprio coração. Eu não sei se você já leu Atos capítulo 20 e 23, mas diz o apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que... Ninguém gosta de ler essa parte, né? Vamos ler juntos? Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, Paulo sabia, gente, que as provações faziam parte da vontade de Deus para ele. Que as tempestades faziam parte da vontade de Deus para ele. Então, por favor, gente, eu quero que você preste uma atenção nisso. Quando você for tomar uma decisão pela fé, que você sabe que Jesus falou com você, que está claro que Ele está te dando um comando, e mesmo assim as coisas ficarem muito difíceis na sua vida, não se surpreenda com essa dificuldade. Por favor. Por que você não pode se surpreender? Primeiro, porque você tem um inimigo que vai imediatamente entrar em guerra contra você. Segundo, Deus está testando a sua determinação e aprofundando a sua fé. Nós somos pessoas, nós nos tornamos pessoas das quais nós mais desistimos, até daquilo que Deus cravou no nosso coração. Gente, Deus está querendo ensinar para a gente algo extremamente grandioso. Ele quer nos ensinar nesta noite como a gente deve confiar nele. A gente precisa entender que a fé normalmente, gente, faz a gente caminhar no meio das dificuldades e não ao redor delas. A gente às vezes está achando que pelo fato de Deus ter dado algo para nós, que pela fé mostrou a mim e a você, que Jesus nos deu, a gente está achando que Deus vai nos fazer rodear, passar de lado pelas dificuldades. Andar pela fé, gente, é andar em meio às dificuldades, não ao redor delas. Aprenda isso. Por isso Isaías 43, verso 2 e 3, diz o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em... Pois eu sou o Santo, o seu Salvador. Você crê nisso? Amém? Então, eu adoraria que Jesus chegasse para mim: Cláudio, eu tenho um propósito para a tua vida. Eu quero que você tome essa decisão. E eu adoraria que quando Ele me mandasse para as tempestades, Ele me fizesse caminhar em volta da tempestade. E eu não senti o vento. Eu adoraria que Jesus fazer isso. Imagina Jesus mandar uma tempestade e mandar uma ponte para eu andar sobre elas. Eu adoraria que o furacão tivesse vindo e eu do lado do furacão sem nenhum vento vir. Mas Deus
me leva através das águas e leva vocês através das águas para mostrar que a graça de Deus é mais profunda do que qualquer tempestade na nossa vida, do que qualquer coisa na nossa vida. A sua presença é mais forte do que o fogo. A presença de Deus é mais profunda do que qualquer coisa na nossa vida. Ele quer que eu e você sejamos capazes de confiar nele em qualquer situação da nossa vida. A fé, gente, por favor, se você puder anotar mais uma coisinha, a fé leva você através da dificuldade e não ao redor dela. E não ao redor dela. Olha comigo o verso 25. O que ele diz? Alta madrugada, isto é, entre as 3 e 6 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. O que isso significa? Quando os discípulos estavam dentro da tempestade, eles estavam lá por mais ou menos 6 horas. Imagina você passar 6 horas dentro de uma tempestade. Jesus foi orar. E esses caras, os discípulos, estão no meio de uma tempestade. Jesus termina de orar e vai ao encontro deles. E como você sabe, o que significa caminhar pelas águas, porque vocês já andaram pelas águas. Deve ser muito fácil andar pelas águas. Então eu imagino mais ou menos um tempo que Jesus levar, embora ele era Deus, levasse para chegar aos discípulos. E Jesus vai até chegar neles, deixa os caras lá lutando contra a tempestade. No verso 26 diz o seguinte: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Grave essa frase, não tenha medo. Agora imagine, a tempestade era tão forte, que eles não conseguem reconhecer Jesus. Não era qualquer vento que estava acontecendo. Então por isso que você precisa gravar essa frase, não tenha medo. Pense bem comigo. Jesus, nesse episódio, ele não vai imediatamente ao encontro dos discípulos quando a tempestade começa. A tempestade começa e Jesus está fazendo o quê? Está orando. Quando ele vai, obviamente diz o texto que ele vai andando sobre as águas. Quando ele está perto deles, os discípulos podem vê-lo e ouvi-lo. Então significa que Jesus se aproximou bastante dele. O que se pode esperar desse momento? Quando Jesus está andando sobre as águas e se aproxima dos discípulos. A gente espera o seguinte, que Jesus entre no barco imediatamente e diga assim, fiquem calmos, eu cheguei, esse negócio vai acabar agora, porque agora eu estou no comando. Não é isso que a gente imagina? A gente imagina isso, que Jesus vai fazer isso. Mas o interessante é que quando você lê este mesmo episódio, em Marcos capítulo 6, verso 48, é uma coisa muito interessante, porque Marcos, ele omite parte do episódio que está em Mateus. E aí que é a coisa interessante. Quando você lê Marcos 6,48, esse mesmo episódio relata que Jesus já estava passando por eles. Então Jesus não ia parar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu vou me encontrar com vocês lá do outro lado, se virem aí. Porque Marcos 6,48, depois você lê em cara, Marcos omite essa ideia de que alguém vai gritar por ele. E diz o texto que Marcos 6,48, que quando Jesus estava passando por eles, aí que eles viram e começaram a quê? A gritar. E isso aqui é uma parte muito interessante. Então, Jesus estava passando praticamente por eles, que é uma coisa muito estranha. Você vai, cara, Jesus está vendo os caras lá no sufoco, vai passar por eles, é muito estranho. E a gente sabia que os caras estavam lutando pela vida deles. E aí a ideia que a gente tem é Jesus só dizendo assim: aí galera, foi. E eu fico assim, caraca, Jesus ia fazer isso? Para eles receberem ajuda, eles tiveram que
Gritar. Então deixa eu te dar uma lição fast aqui. Fast rápida, tá? Curtinha. Preste atenção. Nunca abra mão da iniciativa humana para receber a ajuda de Deus enquanto você luta. Deus está sempre para ajudar, mas você precisa dar o grito. Ok, gente? Tem hora que você tem que dar o grito. Por algum motivo, Marcos capítulo 6 omite ou joga essa frase de que ele ia passando. E isso é fantástico porque os discípulos não estavam gritando por falta de fé, mas por medo. Então Jesus vem e responde a eles. Eu não sei se você sabe o que isso significa, mas isso significa que nós temos um Deus e um Pai que é incrivelmente compassivo. Nós temos um Deus que responde aos seus filhos quando eles o chamam. Então, por favor, a lição fast de hoje é grite. Não é porque o nosso Deus tem ouvidos surdos, mas é porque parece que no episódio de Marcos capítulo 6, quando diz que ele ia passando, se não fossem os gritos dos discípulos, e aí na nossa teologia reformada fala sobre a responsabilidade humana de nós abrirmos os nossos lábios e dizer: ei, Senhor, ei, ajuda-me, me ajuda. Vamos entender um pouquinho mais isso. Verso 28 e verso 29 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Eu não sei se você está conseguindo perceber aqui ou entender o ponto aqui. Jesus não resolveu os problemas dos discípulos fazendo a tempestade acalmar. Pelo menos até agora nesse episódio. O texto mostra que Jesus fez algo completamente diferente. Ele diz: Pedro, vem. Ele não faz assim: acalme-se tempestade e Pedro, vem. Não, ele diz: Pedro, vem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você está em dificuldades, se você está vivendo em meio a tempestades, talvez você deva parar de pedir a Deus para consertar a sua situação e começar a perguntar a Ele qual é o comando dEle. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida pedindo a Deus para nos livrar das situações nas quais nós estamos vivendo. Na verdade, o que você deve perguntar para Deus é: Deus, o que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Qual é a decisão? Em vez de você ficar dizendo: Senhor, me livra disso, tira isso da minha vida, tira isso da minha frente. Talvez você esteja deva dizer para Deus: o que eu faço agora? Qual é a decisão que eu tomo agora? Não foi isso que o texto mostra? Qual é, Deus? Qual é o teu comando? Minha vida está assim, eu estou nessa situação, o que eu faço? Porque nós temos essa ideia da gente ficar diante de Jesus e dizendo assim: pô, Jesus, não está vendo o que está acontecendo comigo? Olha o chefe da minha empresa que está fazendo comigo, olha como é que daqui a pouco eu estou passando um problema sério lá, porque estão me perseguindo, e você está dizendo: Senhor, tira isso, tira aquilo. E em vez de você chegar para você, para Deus e falar assim: o que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Qual é o comando que você quer me dar? Numa decisão na universidade, em qualquer coisa do seu futuro, em vez de você ficar dizendo: abre porta, Deus, você deveria dizer: qual é o teu comando? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu... Qual é a decisão que você tome? Com relação ao seu casamento, com relação ao seu futuro, com relação aos seus filhos.
E você devia estar perguntando a Deus: o que eu faço? Qual é o teu comando? Qual é o meu próximo passo? Qual é o seu comando? É óbvio que não há nada de errado da gente pedir a Deus para consertar as situações da nossa vida. Eu não nego isso. Não há nada de errado a gente pedir a Deus: me dá uma solução para aquilo que eu estou vivendo. Mas eu queria que você perguntasse a Ele, primeiramente, Deus, o que você quer que eu faça? Eu acho que meu microfone está indo embora. Alguém, por favor, possa me colocar um outro microfone aqui? Primeiramente, o que quer que eu faça? Pare de exigir a Deus e comece a ouvir a Deus. Diz o texto, gente, que Pedro saiu do barco andando porque Pedro perguntou o seguinte: qual é o meu próximo passo? Posso ir? Venha. E é isso que talvez a gente precise lidar com isso. Nós precisamos parar de exigir e começar a ouvir a Deus. Você está prestes a tomar uma decisão extremamente importante para você, da tua vida. E você está simplesmente dizendo para Deus: Deus, clareia! E quando, na verdade, você devia perguntar a Deus: qual é o passo que eu devo dar? Qual é a atitude que eu devo tomar na minha vida? Então, gente, diz o texto que Pedro saiu do barco andando pelas águas e foi até Jesus. Aí vem o verso 30 e diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor... Aqui tem uma coisa muito básica na nossa vida cristã: existem orações longas e orações curtas. Então, quando você estiver afundando, por favor, use orações fast, curtas, pequenininhas, small. Tá? Por favor, você não vai fazer: Senhor, acho que eu estou chegando no pescoço, vai chegar aqui, não. Diz: Senhor, salva-me logo. Então, isso aqui é uma coisa básica, porque orações curtas são suficientes. Mas olha no verso 31 o que vai acontecer. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que esse episódio é relatado dessa forma na Bíblia? Por que essa história é contada desse jeito? Eu não sei se você já parou para se perguntar isso, sobre esse texto. Por que foi relatado? Será que Jesus quer que eu ande também pelas águas? Sobre as águas? Sobre os meus problemas? Essa história, gente, não está aqui para te inspirar a andar sobre as águas. Não é por isso que essa história, ou esse episódio está aqui. Eu não sei se você já leu em Atos, por exemplo, o episódio de quando Paulo estava num barco, e aquele barco naufraga. Você não vai ver Paulo, depois que o barco naufraga, ele pulando nas águas, andando sobre as águas. Vocês viram isso? Não. Então esse episódio não é para inspirar você a ter uma fé para andar sobre as águas. Essa história é para nos ensinar e nos mostrar como a gente pode continuar o que nós começamos pela fé. Como a gente pode perseverar mesmo quando as coisas pioram. Então Jesus está mostrando que esse vai ser e é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na vida. Continuar aquilo que começamos pela fé. Talvez seja um dos grandes dramas de todos nós aqui, de continuar algo que começamos pela fé. E Jesus sabia disso. Por isso que esse episódio, para mim, é contado dessa forma. O que Jesus quer nos ensinar? Primeiro, que a fé inicial não é suficiente. Nós precisamos continuar a viver pela fé. Então, quando Jesus disse para Pedro: ó homem de
pouca fé, porque duvidou, ele não estava falando da intensidade da fé de Pedro, da força da fé de Pedro, mas da duração. Ele está dizendo para Pedro o seguinte: por que a tua fé está durando tão pouco? Por que você não continua a andar metros comigo? Você simplesmente deu 2 passos e a sua fé só foi capaz de durar 2 metros. E você só precisava andar 5 metros para chegar a mim. Então, quando Jesus diz para Pedro, porque homem de pouca fé, ele não está dizendo, ele não está falando da intensidade da fé. Ele está dizendo assim: poxa, Alessandro, por que você não continuou com a mesma fé? Por que tua fé durou tão pouco? E que talvez esteja perguntando a alguns de vocês: por que a tua fé está durando tão pouco? Porque quando você começou pela fé comigo, e você sabe que foi comigo, ela durou tão pouco na tua vida? Jesus não está falando de intensidade. Porque a nossa fé, como diz a Bíblia, é como um grão de mostarda. Não está falando de intensidade, mas a gente está falando da duração da nossa fé. Então, a fé de Pedro no início era muito forte. Foi tão forte que ele foi capaz de descer do barco no meio de uma tempestade. Imagina, gente. Pula. Ele pulou. O cara estava pilhado. Só que não durou. Não durou quase nada. Então, gente, a fé inicial não é suficiente. Nós precisamos sustentar a fé. Dar continuidade a ela. A segunda coisa que Jesus quer nos ensinar é que nós encontramos a fé no mesmo lugar que encontramos a fé inicialmente. Então Jesus está dizendo que você não precisa ter uma nova fé para dar os 3 passos seguintes. Mas você vai encontrar a fé que vai gerar continuidade no mesmo lugar que você encontrou a sua fé inicialmente. Agora, de onde então veio a fé inicial de Pedro? Em 2 lugares. Primeiro, eu botei aqui. De ver Jesus. Diz que quando ele vê, és tu, Senhor? Então a fé inicial de Pedro para descer do barco é quando ele consegue entender que quem estava ali era Jesus. Alguém aqui já tomou uma decisão na sua vida que você tinha certeza que era Jesus que estava te dando esse comando? Mesmo assim você parou, a sua fé durou pouco tempo, porque as tempestades vieram, ou os problemas aconteceram, ou sua vida mudou de rumo e você esqueceu que era Deus que tinha te dado aquilo. Quando Jesus diz, gente, coragem, Pedro, sou eu, não tenha medo, o termo que ele usa no grego ali, sou eu, é o mesmo termo que é usado para Deus, eu sou. Eu sou. Então, quando Jesus está chamando Pedro, dizendo, eu sou eu, Pedro, Pedro começou a ver que o grande eu sou estava com ele. Estava em pé, em cima daquilo que ele tinha mais medo, que era o mar. Ele tinha percebido que aquela pessoa que tinha chamado ele, convocado ele, dado uma ordem a ele, era maior do que todas as coisas, inclusive maior do que o mar. Então a primeira base da fé inicial de Pedro é que ele se deparou com o grande eu sou. Um Deus extremamente poderoso e que era maior do que as ondas do mar. A segunda coisa que Pedro viu para estabelecer a sua fé foi com relação à ordem de Jesus, da ordem de Jesus. Pedro entendeu, gente, que era mais importante obedecer os mandamentos de Jesus do que se concentrar nas circunstâncias, de que olhar a tempestade. Por isso que ele faz o quê?
É o grande eu sou que está me chamando, é Jesus que está me chamando, então eu pulo e eu não olho para nada, porque eu sei que é Jesus. E se ele está me dando comando, eu sei que as coisas vão caminhar. Ele entende, então, que o grande eu sou, ou o grande eu Deus, está no topo das ondas. Está andando sobre as ondas. Então, o que Jesus está dizendo, é maior do que as ondas. É mais poderoso do que as ondas. E é tão poderoso que ainda que as ondas se levantassem contra ele continuava andando sobre as ondas. Porque ele obedeceu, ele ouviu o chamado de Jesus. Então você precisa gravar isso na sua mente. Pedro não estava andando sobre as águas, embora que literalmente sim. Eu não sou liberal. Mas eu quero te mostrar por que esse episódio está dizendo isso. Pedro não, a ideia do texto desse episódio não é dizer para você que Pedro estava andando sobre as águas. Na verdade, Pedro estava caminhando sobre o mandato de Deus, sobre a promessa de Deus. Sabe, quando Deus manda a gente fazer algo, irmãos, gente, você pode andar, você pode caminhar. Pedro não estava andando simplesmente sobre as águas, ele estava andando sobre o comando de Deus, sobre a voz de Deus. Pedro não estava firme, não estava andando firme por causa das ondas, mas ele estava andando firme nas ondas por causa do caráter de Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabe que quando Deus fala, ele não mente. Que quando ele diz, faça isso, você pode fazer. Ainda que o mundo caia sobre você, você será sustentado. Então, foi exatamente quando ele tirou os olhos desse grande eu sou, quando ele parou de ouvir o comando desse grande eu sou, que foi as duas coisas que eu acabei de escrever para você, ele começou o quê? A afundar. Aí no verso 30, diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Concentre-se aqui na palavra. Concentre-se na palavra de Deus e você vai andar sobre as águas também. E eu não estou falando aqui de literalidade. Concentre-se nas ondas e você vai afundar. Esse episódio, gente, tem um segredo muito interessante para mim nesse texto. Porque o objetivo dessa passagem para mim não é demonstrar a grandeza ou a fraqueza da fé de Pedro. Não é isso. Para mim, o objetivo é demonstrar, desse texto, desse episódio, é demonstrar a grandeza da graça de Deus. Quando eu estava lendo esses episódios nos paralelos, isto é, nos evangelhos, e eu já falei para você que eu percebi que o relato de Marcos não mencionava a parte onde Pedro descia do barco e afundava. Não menciona. Se você ler lá, você vai perceber isso. O que ele menciona é apenas sobre Jesus indo ao encontro deles ou passando por eles pelas águas. O interessante, eu não sei se vocês sabem, que Marcos era um companheiro de viagem de quem? De quem? De Pedro. Marcos era um companheiro de viagem de Pedro. E os estudiosos nos dizem que o Evangelho de Marcos é essencialmente as notas das pregações de Pedro. O Evangelho de Marcos é isso, são notas. Se você tem um telefone, você tem lá o caderninho de notas. Então, o Evangelho de Marcos são as notas das pregações do apóstolo a Pedro. Então, eu a princípio, quando eu estava pensando nisso assim, qual é o sentido, qual é o segredo desse texto? A princípio, eu pensei que Pedro não queria que a gente visse ou soubesse que ele tinha uma fé vacilante.
que ora ele era uma coisa e ora ela era outra. Eu achei que ele estava meio que envergonhado, e aí deve ter falado alguma coisa para Marcos, e Marcos simplesmente omitiu algumas coisas ali. Mas eu, lendo e percebendo isso, eu comecei a acreditar numa outra razão para isso ter acontecido. Que outra razão é essa? É porque Pedro, na verdade, ele não quer em nenhum momento da sua vida ter o foco nele mesmo. O discípulo nunca quer ter o foco em si mesmo. Sempre o foco está no seu mestre. Então, para mim, essa história não é sobre a fé de Pedro. Para mim, essa história é sobre a fidelidade de Jesus. Pedro quer que a gente saiba que Jesus está sempre perto da gente. Eu acho que é isso que Pedro quer mostrar para mim e para você hoje. Que você, quando clama por Ele, mesmo que seja por medo ou por falta de fé na sua vida, Ele sempre vai ajudar você. Como diz no Salmo, o salmista diz, no Salmo 104, verso 18, quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Você entende? Pedro quer que a gente saiba que nós temos um Deus que sempre está lá para nos segurar e nos levantar acima das ondas. Pedro quer que a gente saiba que quando você tiver medo, você possa querer olhar para Jesus, não tirar os olhos dele. Esse episódio que está aqui, essa história, não está aí para você imitar Pedro, para você andar sobre as águas. Esse episódio está aí porque Pedro quer que você saiba que há um Salvador que você pode confiar plenamente na sua vida. Você pode confiar em Jesus. Pedro quer que você saiba que Deus é sempre confiável. Que Deus sempre é confiável. Quando a gente olha para a cruz, por exemplo, a gente vê, ou nós vemos, que Jesus não veio simplesmente a nós na tempestade. Quando a gente olha para a cruz, a Bíblia diz que Ele mesmo tomou a tempestade da ira de Deus sobre si mesmo por causa de nós. A Bíblia diz que Ele não andou apenas sobre as ondas, mas Ele andou sobre os nossos pecados e sobre a morte por causa de nós. E então Ele ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia diz que Jesus não nos segurou apenas sobre as ondas e nos levantou. A Bíblia diz que Ele se encheu, como diz o apóstolo Paulo, do poder da ressurreição. E ao encher-se do poder da ressurreição, Ele foi até o inferno por mim e por você. E foi nos livrar de todo o nosso pecado, vencendo na cruz. A Bíblia diz, e Pedro então quer que a gente saiba, que por causa disso tudo, quando eu e você tropeçarmos, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Pedro quer que você saiba que se Ele te salvou quando você era inimigo de Deus, Pedro quer que você saiba que você não tenha dúvida de que Ele irá te ajudar, porque você é filho dele agora. Se Ele te atendeu ainda quando você era inimigo dele, agora Ele diz, Pedro diz, agora você é filho dele e Ele está ao teu lado. Em última análise, então, o propósito de Deus na vida cristã é ensinar você a confiar nele. Na primeira carta de Pedro, por exemplo, Pedro escreve aos cristãos que estão passando por suas próprias tempestades, e ele diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação,
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Portanto, gente, a fé inicial não é suficiente. Você precisa permanecer na fé. E a fé que você precisa permanecer vem do mesmo lugar da fé inicial. E agora, então, o que você faz? Eu quero concluir, mas te fazendo essa pergunta: o que nós fazemos? Você está passando, ou você tem passado, muitas dificuldades por causa das decisões que você tomou pela fé? Pela fé, gente. Você tem certeza que aquilo que Jesus mandou você fazer, você fez? Você tem certeza que foi Deus que te colocou no seu emprego? Que foi Deus que te deu um comando na sua vida? Que Deus que tomou uma decisão na sua vida? Ele que orientou você? E você começou bem e agora você está vacilando? Você sabe que Deus falou com você, que Ele te deu uma ordem, que Ele disse a você, como disse a Pedro, venha. E você foi, e agora a sua fé está vacilando depois de algum tempo. Sua fé não está durando, ela não está sendo duradoura. E talvez você pergunte: pastor, o que eu faço agora? Eu quero te falar para você voltar, colocar os seus olhos na primeira vez que Ele falou contigo. Na primeira vez. Você lembra de quando Ele começou a falar contigo? Pastor, mas já se passaram anos. Minha fé está vacilando. Jesus está te chamando você hoje, agora, para dizer para você: volte lá naquele dia que eu falei com você. Volte a olhar para mim. Porque naquele dia, você foi com toda a coragem fazer aquilo que eu lhe pedi. E aquilo que eu te ordenei. Por que agora, então, você está vacilando? Jesus está dizendo: volte lá. Volte na sua fé inicial. Coloque os seus olhos, coloque os seus ouvidos de volta. De volta quando você tomou a sua primeira decisão com relação a mim. Quando eu falei com você, quando eu disse para você: olha, é isso que eu tenho para a tua vida. É isso que eu tenho para você. Por que então agora você está afundando? Ele está dizendo: você precisa voltar lá. Olhar de novo aquilo. Quando eu falei com você. Quando você tomou a sua primeira decisão. Porque Ele diz para você que quando você tomou a primeira decisão na sua vida, Ele era digno da sua confiança. Por que Ele não é agora? Por que Ele não está sendo mais agora na sua vida? Naquele dia, você foi com toda a fé, toda a ousadia, como Pedro, e pulou em meio à sua voz. Então Ele te enviou tempestades, para que a sua fé fosse aprofundada, para que você crescesse. Por que você está vacilando então agora? Jesus está dizendo para você que se Ele era digno de confiança, lá no início, quando você tomou essa decisão pela fé, que você obedeceu o seu comando, e agora que as coisas ficaram difíceis, Ele está dizendo para você que não arredou um pé ou uma palavra sequer do que prometeu a você, do que disse a você. E isso também não significa, porque as coisas estão dando errado, deram errada, que a tua decisão lá atrás foi errada, que foi um equívoco, que você imaginou que era Jesus, mas que não era. Jesus está dizendo para você que Ele era o mesmo. Mas por você estar afundando, você não está confiando mais. Porque as tempestades estão vindo. E Jesus está dizendo para você: você confiou em mim quando tomou aquelas decisões. Volte a confiar em mim. Eu estava nela. Não foi alguma coisa da sua cabeça.
Não foi uma imaginação sua. Foi eu que falei com você. Olhe de novo para Jesus, gente. E ouça de novo. Porque Ele, nesta noite, quer te mandar dar o próximo passo. Ele quer que a tua fé continue firme. Ele não quer dizer para você, por que está durando tão pouco? Ou durou tão pouco? Ele quer que a tua fé continue firme. Pense então, irmãos, na fé de Pedro no primeiro passo. Pedro não precisava de outro tipo de fé para dar o segundo passo. Você também não precisa de outro tipo de fé para dar outro passo. Cada passo é o mesmo ato de fé. Cada passo é o mesmo ato de fé. Gente, nós não sentimos muita fé sentados e sonhando grandes sonhos, mas dando o próximo passo. Gente, a gente precisa entender que a expressão da fé é o passo. É o próximo passo. É quando você hoje, nesta noite, vai perguntar, o que eu faço, Jesus, agora? Qual é o meu próximo passo? Então a expressão da fé é o passo que você vai dar hoje, e não um sonho. O sonho nunca foi e nunca será uma expressão de fé. Porque eu espero que quando eu e você chegarmos ao fim da nossa vida, eu e você vamos poder dizer que nós andamos sim sobre as águas. Porque nós andamos sobre o comando de Deus. Nós andamos sobre a ordem de Deus. E então nós vamos poder dizer que ao longo da nossa vida, nós demos pequenos passos de fé, dia após dia. Quantos querem isso na sua vida? Amém? Quantos querem isso na sua família? Quantos querem isso no seu ministério? Gente, não é o sonho que te faz chegar lá, são os pequenos passos, as pequenas decisões que você toma. Tome esse passo de fé hoje. Pergunte a Jesus hoje, qual é o meu próximo passo? Gente, você sabia que um pequeno passo é um pequeno passo que faz você perdoar uma pessoa? É um pequeno passo que faz você perdoar alguém que você feriu. Pedir perdão a Deus pelos seus pecados, ou sobre a sua vida. Pedir perdão a Deus pelo que você pecou contra Ele, vai fazer você amanhã de manhã levantar, se pôr de pé e lutar cada dia contra o pecado. Se você pedir perdão, é um pequeno passo. Se hoje você pedir perdão a Deus por todos os seus pecados, eu não tenho dúvida que amanhã você vai se levantar e vai lutar dia a dia contra o pecado. Por quê? Porque Provérbios 24:16 diz o seguinte: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Amém, gente? Então, sabe, você sair daqui amanhã e estar disposto a aguentar gozação no seu trabalho, porque você está falando de Jesus aos seus amigos. Sair daqui amanhã e ser humilhado pelo seu chefe, por você estar sendo, por você desejar e querer ser uma testemunha fiel do Evangelho de Jesus. Porque você sabe que foi Jesus que te colocou naquele lugar, que está te colocando com ele, diante desse vizinho, diante desse amigo, e ele vai te zoar, ele vai te humilhar. Isso é um pequeno passo de fé. Continue firme. Confiar em Deus com relação às suas finanças, para que você volte a ser generoso, para que você volte a ser dizimista, é um pequeno passo de fé também. Está disposto a seguir em frente, sem um namorado ou sem uma namorada, até que Deus coloque aquela pessoa que Ele tem preparado para você, também é um pequeno passo de fé. Não ouçam os Zés Manés que tem nas igrejas, às vezes tem muito maluco na igreja. Que você não pode ser solteiro nunca, senão você é gay. Isso é uma tolice. Ou então você é maluco, deve mental.
Eu quero crer que Deus tem alguém preparado para você. Ele tem um presente para nós. Nosso Deus é um Deus de presentes. Então, por favor, você que talvez esteja pensando assim, eu não vou ficar esperando esse presente vir, porque eu acho que ele nunca vai vir. Deus está te chamando hoje a continuar vivendo pela fé. Esteja disposto a seguir em frente sem um namorado ou uma namorada, enquanto espera por aquele que o Senhor escolheu. É um pequeno passo de fé. A expressão fé, gente, então significa passo. Então dê o próximo passo a partir de hoje. Talvez o próximo passo para você seja o primeiro passo na sua vida de verdade. E Deus está te chamando para isso nesta noite. Então, se você quiser andar sobre as águas, você vai ter que pular do barco hoje. Enquanto eu estudava sobre este sermão, eu li uma frase de um autor que é muito interessante, que vai bem da autoajuda, mas parece que vai valer desse momento. Eu não gosto de autoajuda, vocês sabem disso. Diz assim: há apenas uma linha na vida que você pode controlar. E não é a linha de chegada, é a linha de partida. Gostou? Autoajuda serve para alguma coisa. Mas ele não para aí. Para anotar, isso aí vocês anotam, né? Mas ele também diz uma outra coisa. Cada grande final começa com um pequeno começo. É o próximo passo. Então, gente, Jesus é íntimo, é compassivo. Ele não veio para julgar você, ele veio para te salvar. Comece a andar com fé, gente, e ele vai ajudar você. Agora eu me lembrei daquela música, que a gente não vai cantar aqui, eu sei, que eu lembro dessas coisas intuitivamente. Eu já até esqueci, eu sou o peixinho mole do Nemo. Não é mole, não é mole? Mas foi daquela música daquele... Pô, olha só, cara, que maluco que eu sou. Deixa eu orar, esquece esse negócio. Se eu quiser... não é se eu quiser andar com Deus, não. Oh, meu Deus, isso não é música do Evangelho, não. Foi mal. Gente, abaixa a sua cabeça. Eu acho que Deus falou com você o suficiente hoje. Volte a olhar para Jesus. Eu queria que você mantesse a quietude, a reverência o máximo que puder. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Você que está inclinando a sua cabeça em oração, qual é o próximo passo que o Espírito Santo está colocando para você dar a partir de hoje na sua vida? Qual é? O Espírito Santo está aqui. Você tem pedido a Ele para te livrar das situações. Mas a pergunta que eu estou fazendo hoje é: qual é o mandamento ou o mandato que o Espírito Santo está te dando hoje, agora? Que Ele está falando com você: olha, meu filho, eu quero que você faça isso a partir de hoje. Eu já tenho falado isso com você. E você acha que não sou eu. Ou então, minha filha, você parou de acreditar que fui eu que falei contigo. Você está olhando a tempestade. E o Espírito Santo hoje, então, está... A pergunta que eu faço é: o que Ele está colocando no seu coração hoje, que você precisa, o passo que você precisa dar? Se você está aqui, e se você está em alguma dificuldade, você pode também hoje ainda, enquanto nós estivermos, os músicos estiverem ministrando através de seus instrumentos, você também pode perguntar ao Senhor hoje: Senhor, qual é o teu comando? O que você quer que eu faça? Porque até hoje eu estou esperando você resolver essa situação.
Mas Deus está falando para você que você precisa perguntar a Ele qual é o seu comando. O que você quer que eu faça, Senhor? Eu não sei se você já lembra da oração de Samuel. Então, quando você perguntar para o Senhor o que você quer que eu faça, você possa dizer imediatamente: fala, Senhor, porque o teu servo e a tua serva vai ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo e a tua serva vai ouvir. Deus está te dando, quer te dar hoje, está querendo mostrar para você por que a sua vida está sempre numa gangorra e te trazendo tantas dores no coração. Porque Ele não está falando da intensidade da tua fé. Ele está perguntando por que está durando tão pouco a sua fé. Por que aquilo que eu te dei durou tão pouco quando eu mandei as tempestades? Para aprofundar a sua fé, para ver se você confiava realmente em mim. Jesus está dizendo para você: confia em mim. Você precisa perguntar a Ele: qual é o meu próximo passo? Qual é o seu comando, Espírito Santo? Não é hoje, não é o dia de você dizer: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me mostra isso. Não, hoje é o dia de você perguntar ao Senhor: qual é o passo? Qual é o próximo passo que eu devo dar? Fala, que teu servo ouve. E fala, que a tua serva ouve. Ore um pouquinho sobre isso agora. Eu queria te deixar algum tempo em oração. Você pensar sobre isso. Talvez para alguns de vocês esse deva ser o primeiro passo. E o primeiro passo é você entregar a sua vida completamente a Jesus. Para alguns de vocês, sim. Para outros que já são cristãos, você precisa dar o próximo passo. E você precisa perguntar: qual é? Qual é, Senhor? Qual é? E Jesus está dizendo que Ele já falou com você, que Ele já te deu lá atrás um comando. E naquela época você acreditou. E Ele não voltou atrás, porque Ele não volta atrás em nada que fala. Esse é o teu tempo com Deus. Aproveite Ele. É o nosso tempo com Deus. Pergunte: qual é o teu próximo? Qual é o meu próximo passo? Jesus, o que eu faço?